Olá! Damos as boas-vindas a você que veio conhecer o nosso projeto de museus virtuais, desenvolvido por alunos e professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Gurupi. O projeto que você conhecerá hoje é o Museu Histórico de Carolina, situado no município maranhense de mesmo nome, ao sul do estado. A sala na qual você adentrou é a recepção do local, na qual poderá encontrar, à direita da porta principal, o painel de fotos da cidade, que além de demonstrar contextos distintos, apresenta obras emblemáticas para o município, tais como a primeira escola pública, a igreja, o obelisco da cidade e a primeira torre petrolífera. Abaixo você poderá ver o conjunto de assentos do primeiro cinema da região. Do lado oposto, será possível ver os retratos da família que residia na edificação antes que essa se tornasse um museu. Abaixo, alguns artefatos da construção da época. Ao centro, um baú. Próxima à entrada desta recepção, à esquerda, você verá alguns quadros e também um mostruário de itens de venda. Nesta segunda sala, você poderá observar o painel histórico do local, que se inicia desde a nomeação da cidade, seguindo-se pelos achados rupestres, o povoamento, os tipos de economias, conflitos e as frentes de colonização. O quadro se encerra com aspectos relacionados ao Estado. No seu rodapé, é possível observar a ordem cronológica de acontecimentos nacionais e regionais, respectivamente. Abaixo deste quadro, é possível analisar, na mesa expositora, documentos importantes para a história da região, bem como livros, folhetos e artefatos que compõem a sua trajetória. Ao lado direito dos objetos descritos anteriormente, está o baú em comemoração do centenário de emancipação do município. Ao lado esquerdo da entrada deste ambiente, é possível observar os objetos pertencentes ao músico carolinense Nelson Maranhão, autor do hino da cidade. Ao lado esquerdo da entrada está um painel que explana sobre os símbolos do município e suas cores remetentes às da coroa portuguesa. Abaixo, uma mesa com o retrato de Genésio Gonçalves, o primeiro prefeito da cidade de Carolina. Nesta sala que você chegou é a parte da exposição que aborda aspectos da literatura e da imprensa da cidade. O mobiliário apresentado fez parte da primeira biblioteca do município, abrigando obras dos que escreveram sobre ou nasceram em Carolina. Ao lado direito da porta, uma pintura do Sagrado Coração de Jesus e abaixo, um aparelho de rádio em referência ao costume de grande parte dos lares brasileiros. As notícias mundiais eram ouvidas no aparelho e transcritas para os jornais. Na parede à direita da entrada da sala, entre os armários, é observável o painel que aborda acerca da história da imprensa da cidade. Abaixo, uma máquina de datilografia. No centro da parede oposta à entrada, um painel dedicado a apresentar a Casa Humberto de Campos, Academia de Letras dos autores locais. O painel se encerra com poemas escritos por esses autores. No canto direito à janela está um computador com as digitalizações dos jornais da cidade desde 1906. Ao centro da sala, a primeira prensa, de 1913, para a manufatura dos jornais impressos. Na parede à esquerda da entrada, encontra-se uma pequena prensa de jornal e o armário dedicado ao professor José Queiroz. Neste acervo, em sua parede direita, é possível ver o painel de fotos com as transformações que a educação proporcionou à comunidade local.
Nesse mesmo ambiente, você poderá encontrar referências às primeiras escolas da cidade, como mobiliários, o uniforme utilizado e álbuns de formatura referentes aos anos 50 e 60. Na parede oposta às entradas, quadros, todos feitos por autores carolinenses, tais como J. Bezerra, Ricardo Martins e Cosmo Coelho, que é autor da capa da Constituição Brasileira. Próxima à entrada da esquerda do recinto é a parte que se dedica à música local, onde você poderá ver um painel sobre a primeira banda carolinense, de 1906. Abaixo, expositores com instrumentos utilizados na época. O acervo que será mostrado agora é a exposição temporária denominada Fé, de autoria de Genésio Maranhão Filho, com o intuito de mostrar os diversificados cunhos religiosos que existem na região, valorizando cada um deles por meio de sua demonstração. Em primeiro momento, você se deparará com a cena 1, a palavra "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", fazendo alusão ao povo evangélico, com uma Bíblia em destaque por motivo de ser uma grande referência à religião protestante, com um lampião ao lado direito que remete a uma antiga tradição que surgiu juntamente à primeira igreja Assembleia de Deus, onde aqueles que iriam congregar saíam com o lampião aceso para buscar as pessoas em suas casas, para levá-las ao culto e deixá-las de volta em casa. A cena 2, Dogmas e Tradição, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, se concentra na fé católica, primeiramente, em destaque, o santo da cidade, São Pedro de Alcântara, e as promessas que as pessoas fazem nas igrejas. Em seguida, no corredor, vários santos de devoção do povo brasileiro. Ao fim desta parte é retratada a questão do Divino Espírito Santo e a Folia de Reis, que são dois movimentos muito fortes na região. Na cena 3, Conexão e Magnetismo, fora da caridade não há salvação, é a parte do acervo temporário dedicado ao espiritismo kardecista, que a partir dos anos 30 se espalhou pela cidade, com o surgimento de vários centros espíritas que permanecem até hoje. Nessa seção da exposição se encontra a homenagem para a religião de matizes africanas e suas vertentes, como a Umbanda, que é a única religião originalmente brasileira. Sabe que tais segmentos são fortemente marginalizados, mas sua existência é viva até hoje, tanto no município de Carolina quanto nas demais regiões do Brasil. Na última parte desse acervo, é possível se deparar com uma referência católica. Uma fachada de uma casa, retratada na época da Semana Santa, com um altar montado na porta e santos de devoção, esperando a passagem da procissão para o benzimento pelo padre. Nesta sala você encontrará referências muito importantes e marcantes para o município, como as festas, costumes e momentos históricos atrelados ao cenário nacional. Ao lado direito da entrada desse acervo, você encontrará a homenagem aos festejos de São Pedro de Alcântara. Nela se faz referência à competição que havia entre a barraca vermelha e a barraca azul. Aquela que arrecadasse mais fundos para a igreja tinha sua princesa coroada a rainha do festejo. É possível ainda ver as fotos referentes ao evento no painel. Do lado esquerdo da entrada, um painel sobre Newton Carvalho, filho da cidade, criador da primeira hidrelétrica do município. Newton estudou de maneira autodidata para a criação desse feito, realizando projetos, fazendo também a mobilização e arrecadação de fundos dos comerciantes e pecuaristas para a construção. No início dos anos 40, a cidade já estava iluminada. A hidrelétrica de Itapecuru foi a primeira da região norte e a segunda do nordeste. Abaixo do painel, uma mesa expositora contendo mais informações sobre Newton Carvalho e o livro sobre sua história. Também é possível observar, mais ao centro do ambiente, objetos relacionados ao esporte no município.
Na parede esquerda é notória a presença do painel que conta sobre navegação aérea, retratando que, no município, o avião chegou antes do carro, mais exatamente no ano de 1934, quando apareceu o hidroavião Pan American Airways, causando grande alvoroço entre os carolinenses que se dirigiam à beira do rio para apreciar a novidade. Ao seu lado esquerdo há o expositor acerca do tema. A próxima parte da exposição que você irá se deparar tem como tema a navegação fluvial, que antes da aérea já tinha sua importância no município, já que Carolina, no início do século XX, era um anteposto comercial, graças ao rio Tocantins. As embarcações eram feitas de buritis, chamadas de batelão. Esse meio de transporte era utilizado apenas para a descida do rio, sendo descartado quando se chegava ao local de destino. Voltando ao centro deste cenário, você poderá ver um manequim vestido com roupas que remetem à figura do vaqueiro, que representa o povoamento da região que se ocorreu, em sua maioria, graças ao ciclo do gado. As roupas de couro desses vaqueiros eram feitas para proteção contra galhos, insetos, cobras, dentre outros. Ao lado deste manequim se encontra a parte da exposição que se dedica à vaquejada. De volta à parede direita do ambiente, você verá o painel dedicado ao Movimento Nacional da Coluna Prestes. Esse movimento foi comandado por Luiz Carlos Prestes, que era defensor do voto secreto, educação gratuita, obrigatoriedade de ensino secundário, dentre outras reivindicações. Luiz saiu do Rio Grande do Sul, criando várias frentes defendendo tais ideais. Em Carolina, o movimento chegou em 1925. Abaixo estão os documentos referentes. A próxima amostra dessa parte da exposição se dedica ao primeiro cinema da cidade, inaugurado em 1941, fazendo desta época um apogeu cultural para o município, havendo música, teatro e outros movimentos culturais. Direcionando-se à parte direita da parede de fundo do local, aos objetos relacionados a Manuel Rocha, um fotógrafo cearense que vivia em Carolina. Ao centro dessa parede, há fotos retratando a cidade e os moradores, mostrando o carnaval, festas religiosas e diversos outros momentos. Na esquerda, é possível ver os equipamentos utilizados para as revelações dessas fotos. O último objeto da exposição mostra o barco PIP-01, ou Pacu Pacu. Esse foi o primeiro a transportar os carolinenses para a praia de Filadélfia, sendo uma propriedade de Pedro Irã Pereira do Espírito Santo. Pedro vendia leite aos moradores ribeirinhos. Durante a construção da via transamazônica, o negócio de Pedro se expandiu para a travessia de pessoas, oficializando a empresa PIPS em 1973. A PIPS tem sido grande geradora de empregos na região até os dias atuais.